Olá, bom dia! Mais uma semana que estamos aqui com esse momento intitulado Entendendo a Comunicação Espiritual com o Livro dos Médiuns. No vídeo passado, falamos sobre as manifestações físicas com o exemplo das mesas girantes. No capítulo 3 da parte 2, vamos falar sobre as manifestações de inteligência. Bom, ainda sobre as mesas girantes. Então, como nós vimos no vídeo passado, as mesas girantes foram um movimento de muita atenção nesse momento da França. A gente pode pegar aí as histórias, né? Os relatos espíritas da época, revistas espíritas que eram escritas, né, naquele momento. E os fenômenos das mesas girantes são os mais amplamente divulgados, porque uma mesa girando, dando pancadas, chamava muita atenção, como fenômeno físico, mas também como fenômeno inteligente. Então, com o tempo e as observações, foram se atribuindo às pancadas respostas. Então, sim, um número específico de pancadas, não, um número específico de pancadas. E as mesas respondiam, né? Os espíritos comparam com uma ventoinha. Uma ventoinha, ela movimenta de acordo com o vento. Portanto, ela não tem inteligência. O vento parou de soprar, a ventoinha parou de se mexer. Entretanto, quando uma ventoinha se mexe para a direita, para a esquerda, mais rápido, mais devagar, é preciso observar que tem alguma inteligência por trás desses movimentos. Porque todo mundo sabe que uma ventoinha por si só, assim como a mesa sozinha, não tem inteligência, não tem capacidade para responder o sim ou não, para se movimentar mais rapidamente ou mais lentamente, e, portanto, havia alguma inteligência por trás. Foi nesse momento que o número de pancadas começou a determinar as letras do alfabeto, de modo que palavras e frases inteiras puderam ser escritas de acordo com o número das pancadas pré-estipulados. Esses fenômenos iam acontecendo em todos os lugares e reproduzido por milhares de pessoas. Há não muito tempo atrás, muitas escolas tiveram problema, né, aqui no Brasil, na nossa região, com a brincadeira do compasso, né, em que adolescentes faziam o compasso se mexer para lá e para cá, de acordo com o sim ou não. Era uma reprodução do que foram as mesas girantes naquela época. Então, agora, as pancadas se referiam a letras do alfabeto e formavam frases. Um dos relatos trazidos no livro dos médiuns é a invocação, né? Foi evocado um tenente, o espírito de um tenente já desencarnado na época, há 2 anos. Então estavam lá reunidos os navegantes e o espírito de um tenente foi evocado. E nesse momento, através das pancadas, o espírito do tenente pedia que fosse restituída uma quantia a um capitão, posto que ele havia desencarnado sem pagar essa pessoa. E nem o capitão se lembrava, porque era uma quantia tão pequena. Foi então ele buscar nos seus cadernos de anotações, nos seus livros de conta, e lá estava a exata quantia que, por meio das mesas e das pancadas, esse tenente havia pedido para devolver. Fica então comprovada a inteligência que havia por trás das pancadas da mesa. Afinal de contas, ninguém ali, nem o próprio capitão, se lembrava daquela quantia que o tenente falecido devia. Portanto, fica comprovado por inúmeros, esse é só um dos exemplos, fica comprovado pelos inúmeros exemplos que eles foram tendo na época de que as mesas realmente estavam obedecendo a um comando inteligente. Foram-se então fazendo adaptações. Colocou-se o lápis no pé de uma mesa não tão pesada, colocou-se uma folha de papel
e a mesa começava a desenhar palavras, frases. Isso foi sendo adaptado, porque afinal de contas demandava muito tempo para que um espírito conseguisse escrever algo que ele realmente quisesse. E com tantas inúmeras adaptações, mesas menores, papelões, chegou-se ao médium que poderia simplesmente segurar um lápis em uma folha em branco e escrever naquele papel o que lhe era ditado pelo pensamento, pelo espírito já falecido. Hoje, isso é conhecido como psicografia. E a psicografia é uma evolução do que, no início das manifestações inteligentes, era feito com a mesa, as pancadas, posteriormente com lápis colocados nos pés da mesa, até que foram aperfeiçoando e observando que aquela manifestação inteligente só precisava de um médium que, instruído pelo pensamento, ditado pelo pensamento, conseguia reproduzir no papel coisas que não vinham de sua própria ideia, de sua própria inteligência. E como se sabia disso? Justamente porque eram reproduzidas informações que aquele médium não tinha, como no caso do tenente, que queria pagar o capitão. Ninguém sabia daquele fato. E é isso que vem acontecendo. Médiums que não conhecem uma língua e acabam fazendo uma psicografia naquela língua. Todas essas manifestações foram provando a inteligência por trás dos fenômenos que eram físicos inicialmente e se provaram então não somente físicos, mas recheados da inteligência. E para que isso acontecesse, para que essa manifestação se desse, precisava-se apenas de um médium ou vários médiums, um papel e um lápis. Na próxima semana, vamos continuar abordando as manifestações que foram acontecendo ao longo do tempo, para que a gente possa entender de fato onde está a certeza que a doutrina, pouco a pouco, vai provando sobre a comunicação entre desencarnados e encarnados. Se alguém ficou com alguma dúvida, basta procurar no Livro dos Médiuns, capítulo 3 da parte 2, e vai aí encontrar todos esses relatos escritos e aí com mais informações e detalhes. Afinal, o nosso vídeo é muito rapidinho. Lembrando que todos os dias da semana, alguns vídeos são gravados para vocês no intuito de despertar o interesse e a curiosidade por conhecer mais essa doutrina tão maravilhosa. Uma boa semana a todos, que nós possamos continuar na certeza e no amor por essa doutrina. Um beijo, até a semana que vem.